Que bom que nós estamos aqui mais uma vez. Sou grata de coração por você ter escolhido o nosso vídeo para poder assistir diante de milhões de vídeos que tem rolando aí no YouTube, e você escolheu o nosso vídeo. Eu tenho certeza que o Senhor te trouxe aqui porque tem uma palavra, uma direção de Deus para o seu coração. Fica conosco e eu tenho certeza que o Senhor falará com você. E Ele testificando isso que eu estou falando, logo aqui abaixo, deixe um comentário para eu poder saber, e terei o maior prazer em responder aquilo que você colocar fixado aqui nos comentários, tá bom? Tenho certeza que o Senhor vai falar contigo. Até porque estaremos falando da palavra dele, né? Não é palavras da Eliana, são palavras de Deus. Gostaria de te pedir de coração que, se possível, deixe o teu like para que o YouTube ele entenda que esse conteúdo ele pode estar oferecendo para outra pessoa e estará influenciando e ajudando outras pessoas a viverem as suas vidas de uma maneira melhor pela direção de Deus, tá bom? Gostaria também de te dizer que, se você não é inscrito no nosso canal, logo aqui abaixo tem uma palavra inscrever-se. Você pode estar tocando nesta palavra e você já estará inscrito, nos ajudando a dar crescimento a esta família que tem só um intuito, que é de levar a palavra. Nós somos um canal ainda novinho e nascemos ali no Zap, continuamos no Zap, onde, pela misericórdia de Deus, Deus tem nos instruído, tem trazido palavras que têm mudado a vida de pessoas, essas tais quais estão inscritas também aqui neste canal, e eu sou uma delas, né, que Deus tem mudado a minha vida. E pela misericórdia de Deus temos pessoas que já estão por aí fazendo o seu ID, entendendo o que é o seu ID, e muitas vezes não é só um ID, né? E eu louvo a Deus por tudo isso, e eu tenho certeza que o Senhor também quer fazer isso contigo. Muitas das vezes a gente pensa, nossa, mas para fazer o ID, eu não tenho que largar meu trabalho, eu não tenho que largar minha vida, eu não tenho que deixar de viver aquilo que eu vivo. Não, queridos. O Senhor quer te usar no lugar em que você está. O Senhor, Ele quer te usar no lugar em que Ele colocou você para estar, tá bom? Se você é um empregado em uma empresa, o Senhor quer te usar nesse lugar para você ser boca dele, para as pessoas que estão lá. E seja lá em qual área for que você trabalha, ou se você tem um negócio próprio, o Senhor quer te usar neste lugar aí, tá bom? Se você pode dizer, eu sou uma dona de casa, eu sou um aposentado. Pois então o Senhor quer usar você no tempo livre que você tem para as pessoas. Eu costumo sempre dizer no local que eu trabalho que eu sou uma pessoa ali disfarçada, trabalhando para uma empresa onde eles me pagam um salário, mas na verdade eu sou uma agente do céu disfarçada de funcionário. Então é isso aí, isso é fazer o ID. Não precisamos largar agora, não, vou largar de mão minha faculdade, meu trabalho, meus afazeres, não vou mais ser mãe, não vou mais ser dona de casa, não posso mais me casar. Não, não existe isso, tá? Não existe isso. O Senhor, Ele quer nos usar naquilo que nós fazemos. Vamos para a palavra? Hoje a palavra, quentinha aqui, sem enfeites, ela está continua no segundo livro dos Reis. Esse já é o terceiro vídeo de domingo para cá, que o Senhor me deu, eu falei, né, já em outros vídeos que estão aqui abaixo, eu falei, o Senhor me deu 4 palavras, e essa eu creio que é a última palavra. Eu creio que essa é a última. Ela é 2 Reis, capítulo 5. E eu vou estar mesclando, lendo alguns versículos para poder a gente chegar naquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar, tá bom? O versículo 1 do capítulo 5, de 2 Reis. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, do rei, e de muito respeito, porque por ele Deus dera livramento aos sírios,
E era este varão, homem valoroso, porém leproso. Aí do versículo 2 em diante, até mais ou menos o 4, fala que a Síria ela invadiu Israel e levou cativa uma menina. E essa menina foi morar dentro da casa de Naamã. E essa menina foi falar com sua senhora e dizer que se Naamã fosse a Israel, terra de onde ela era, a origem dela, ele iria estar de frente a um profeta, Eliseu, e ele seria curado daquela lepra. E aí vem o versículo 4 que diz assim: então entrou Naamã e notificou ao rei, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel, que morava na casa dele. Então disse o rei da Síria para Naamã: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou à sua mão 10 talentos de prata, guarda isso, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes. Vamos para o 15 e o 16. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele. Está falando de Naamã, que foi até Eliseu. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes, quer dizer que aceites, uma bênção do teu servo. Porém, ele, Eliseu, disse: vive Deus, em cuja presença estou, que a não tomarei, quer dizer, não o receberei, não aceitarei. E incitou, quer dizer, não quis aquele presente, para que tomasse, mas ele o recusou. Naamã deu, mas Eliseu não aceitou. Eliseu recusou. E aqui a gente já sabe que essa palavra, eu tenho certeza que você deve ter conhecimento dessa palavra, fala que Naamã, ele era um homem muito benquisto do rei da Síria, e a rei da Síria era um exército muito temido, porque era muito grande, e Naamã era quem conduzia todos esses homens. Só que ele era leproso, ele era doente. E essa menina fala para Naamã, fala para sua ama, que se Naamã fosse até Eliseu, ele ficaria curado. Ele, sabendo disso, falou com o rei da Síria, e o rei da Síria mandou ele pegar todos esses presentes, né? E que nós lemos aqui, 10.000 mudas de vestes, e 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro. Imagina. E ali, o rei da Síria diz a ele: vá. E ele foi. E quando chegou lá, claro, não era o rei, ele foi para o rei. E Eliseu, sabendo do que estava acontecendo no palácio, dos rumores que estavam acontecendo no palácio, diz para o rei: diga a ele que venha, quer dizer, diga para Naamã que venha até a mim. E Naamã foi. E Naamã hesitou em ser curado da forma em que o profeta falou. Há muito perigo de estarmos medindo o que Deus manda fazer. Aquilo que Deus nos manda fazer, nós temos que fazer, executar, sem hesitar, sem interrogar, sem os porquês, porque Deus age como Ele quer. Aleluia! Deus não vai agir como, não, isso aqui é de Deus. Eu, nos meus julgamentos, não, isso aqui é de Deus. Não, Deus não age assim. Não, se fosse Deus, fulano não falaria assim. Hoje em dia está sendo desta forma, queridos. E aí, por isso que muitos estão sendo enganados, e aqueles que eram para serem abençoados estão sendo ludibriados. São palavras que vêm de Deus.
Eu não tenho sabedoria humana para falar essas coisas, querido. Eu não tenho sabedoria de estudo, de nada dessas coisas, para poder estar aqui falando assim. Mas é o Espírito de Deus que, pela misericórdia dele, habita em mim e fala dessa forma para poder precaver eu e você, para não sermos enganados. Aleluia! E ali, Naamã, ele hesita, que ele diz, não, tem tantos rios que eu podia me lavar e agora vou ter que me lavar nesse rio podre. E ali aquele amo dele, aquele serviçal dele vai e diz, olha, se ele tivesse te pedido uma coisa muito difícil, tu não faria? O que ele está pedindo é tão simples, e ele foi e se lavou. E Deus o curou pela obediência. Não foi porque ele mergulhou, não foi porque foram 7 mergulhos, foi pela obediência. Porque Deus, para gerar bênçãos na nossa vida, precisa da nossa obediência. Obediência a quê? A palavra dele. Ou a palavra dele direcionada pela boca de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus. E ali ele tem sua pele restaurada. No que ele tem a pele restaurada, ele se sente grato. E ali ele vem para poder presentear aquele homem de Deus. E ali quando ele vem para presentear, para dar essas coisas, né? Esses 6.000 ciclos de ouro, imagina, querido. Deveria ser muito dinheiro. 10.000 mudas de roupa, 10.000 pratas, né? Talentos de prata. E ali Eliseu recusa. Eliseu não aceita. E o que o Senhor colocou no meu coração para falar é que o que muito está acontecendo hoje nos nossos dias, eu te dou 100 para poder você orar por mim. Eu te dou tanto para poder você orar para eu poder vender esse carro, para eu vender essa casa. Queridos, eu encontro isso na minha vida. Volta e meia eu encontro isso. Pessoas que querem que eu ore por uma causa como se eu tivesse uma... como é que eu posso dizer assim? Como se Deus me ouvisse mais a mim do que elas. Entende? Só que não existe isso. Nosso Pai, Ele ouve a todos. Só que Ele não vai fazer nem os meus e nem os seus caprichos porque eu ou você está pedindo. Ou porque pastor fulano de tal está pedindo. Apóstolo fulano de tal está pedindo. A irmãzinha do joelho calejado vai pedir e Deus vai responder. É assim não, queridos. Aleluia. Tudo que vem de Deus para as nossas vidas vem mediante a nossa obediência. Aleluia. Então hoje está muito assim. Me dê 100 que eu oro por você por acaso tal. Me dê 200, me dê 300, me dê 500, sei lá quantos dinheiro aí que o povo pede. Mas aqui está na Bíblia o exemplo de como se portar diante de um dom que Deus nos dá para ser usado, para compartilhar com quem precisar sem cobrar. Aleluia! Glória a Deus! Se é o Espírito Santo que fala dessa forma, eu sei quando é Ele. Aleluia! E é Ele falando. Glória a Deus! Ao dom que Deus nos dá. Não é para a gente cobrar, para o outro vir usufruir, para ser abençoado, para ser direcionado. Temos que dar de graça aquilo que recebemos de graça. É Mateus, eu até deixei aqui marcado, Mateus 10, versículo 8, Jesus falando. E o nome, pelo menos na minha Bíblia, o título desse Mateus 10 é assim, os 12 e sua missão. Quer dizer, hoje, nós e nossa missão. Qual é a nossa missão? Tem um dom? Tem dons? Então, curemos os enfermos, limpemos os leprosos, ressuscitemos os mortos, expulsemos os demônios, de graça recebeste e de graça dai. Não possuais ouro nem prata, nem cobre nem vossos cintos. Nem leve alforje, quer dizer, não viva com a casa na cabeça, a casa nas costas, querendo levar bens. Porque aquele que tem dons dado por Deus, querido,
Aonde Deus enviar, Deus o sustentará, Deus o levará e também o trará de volta. E eu estou falando de coisas que já vivi. Aleluia! Pela misericórdia de Deus, já fui a lugares, querido, para pegar 2 conduções, 2 aviões, mais 2 ônibus para poder andar quase 400 quilômetros sem pagar 1 centavo, sem ter 1 centavo, até desempregada eu estava. Aleluia! Então, quando Deus nos manda fazer algo, através dos dons que a gente tem, Ele se responsabiliza. Uma coisa é você receber uma oferta de alguém que disse: olha, eu senti no desejo do coração de dar algo para você. É uma coisa. Mas eu vou te dar tanto para você, fazer tanto por mim. Ou me dê tanto para eu poder orar por você. Me dê tanto para eu poder usar os meus dons para você, por favor. Acorda. Acorda. Aleluia. A palavra é acorda. Acordemos e saiamos deste lugar. O mesmo Deus que me ouve e que pela misericórdia dele, ele pode fazer um milagre através da minha vida, pode fazer pela sua. O mesmo Deus que pode fazer o milagre através da vida de um pastor, de um rabino, de um profeta, sei lá, que nome, esses nomes todos aí de títulos que se tem, ele pode fazer também pela sua, querido. O mesmo Deus que ouve ele ou ela lá é o mesmo que te ouve. O Pai é um só, o ouvido dele é um só. Não tem como eu e você falar e ele não nos ouvir. Aleluia. E só o que se tem por aí é gente, às vezes se diz, ai, é errado porque tá cobrando. E quem tá pagando? Também não tá errando? Aleluia. Vamos andar pela palavra de Deus. E a palavra de Deus aqui nos está dando um exemplo tremendo do profeta Eliseu. Aleluia. Coisa tal, o profeta Eliseu, nós sabemos que era um homem que era vamos pôr assim, o ajudante, o homem que andava com Elias. E Eliseu aprendeu com Elias o que fazer. Já sabemos que Geazim era o homem, o ajudante, vamos dizer assim, que andava com Eliseu. Eliseu soube andar como Elias. Já Geazim, nós sabemos que não andou como Eliseu. Tanto é que Eliseu rejeita esses presentes, essas pratas e esses ouros e essas vestes de Naamã, e Geazim corre e vai atrás, mentindo, para poder tomar aquilo que não lhe era de direito. É por isso que volta e meia a gente vê gente perdendo o que tem. Um dia diz, foi Deus que me deu, e logo em seguida já perde, porque não foi Deus que deu. Aleluia. Não estou generalizando, mas nisso que eu estou falando, assim é. Porque Deus não se deixa escarnecer, e justo ele é, justiça ele faz. Aleluia. E logo após de Geazim, nós sabemos disso. Se você já leu, é isso que eu estou falando, você sabe. Que é logo após Geazim sair da presença de Eliseu. Ele saiu da presença de Eliseu, não da de Deus. Saiba que quando nós saímos da presença do pastor, do rabino, desse nome, esses títulos todos aí que estão, a gente pode se ausentar deles, mas não se ausenta da de Deus. Quando Geazim vai e faz isso, cobiça e vai atrás de Naamã para poder pegar aquelas coisas, quando ele se apresenta diante de Eliseu, ele ainda mente, dizendo que não foi a lugar nenhum, sendo que ele pegou os presentes que aquele homem vinha trazendo, e ali ele sai com o corpo leproso, quer dizer, a lepra que saiu do corpo de Naamã, pela ganância,
o mesmo tipo de doença foi acometido Geazim pela ganância. Aí você pode me perguntar assim, Eliana, hoje o povo então vai ficar leproso? Quantos estão? Leproso por não ter paz, leproso por perder a família, tudo isso é a ganância faz. Leproso porque adoece o corpo, leproso com ansiedade, leproso com depressão. Eu sei que existe as patologias do corpo humano, eu sei disso, mas o que eu estou falando é da ganância de ter, de querer fazer aquilo que Deus não mandou fazer, aquilo que Deus deu de graça para mim e para você usufruir, muitos querendo cobrar e muitos querendo pagar para não ter que obedecer e fazer aquilo que Deus está mandando. Aleluia! Que palavra, queridos. Chega, eu respirei fundo aqui. Que palavra. Abramos o nosso entendimento, os nossos entendimentos, para que nós não venhamos ser enganados, ludibriados, aceitando aqueles que andam por aí cobrando e a gente viver pagando. Aleluia! Glória a Deus, aquilo que Deus nos deu de graça. É de graça, recebemos de graça. E é de graça que nós devemos dar. Aleluia. E aqui em Mateus 10, aleluia, ele ainda fala que nós fomos enviados como ovelha no meio dos lobos. Portanto, nós devemos ser prudentes como a serpente e simples como as pombas. Quer dizer, não é porque eu estou fazendo em nome de Deus que eu vou estar cobrando, que é o que a gente tem visto, em nome de Deus. Aleluia! Aquilo que eu recebi de graça, eu tenho que dar de graça. Assim como o meu mestre foi, eu tenho que ser. Não abrimos a nossa boca e falamos, somos cristãos. Cristo cobrou algo. Aleluia! Louvado seja Deus, então imitemos a Cristo. Façamos o que ele fez. E aquele que fala de quem cobra, pois então não pague. Eu lembro, queridos, uma vez que eu estava muito fragilizada, e não tinha o entendimento que eu tenho hoje, não tinha o alimento, não desfrutava desse alimento como eu desfruto dele hoje, não tinha o dom do discernimento que sempre eu estou falando por aqui, é muito importante para o cristão. Eu quase caio em uma dessa. Me disseram, compre uma cesta básica, e eles estavam cobrando tantas cestas básicas. Na verdade, aquela cesta básica não ia para lá alimento. O que ia era dinheiro no valor daquelas cestas básicas. Quase que eu ia sendo ludibriada dessa forma. E o que eu estou falando não é coisas incomum para o nosso tempo. Ao contrário, quantos, queridos, que estão dizendo que está falando da palavra de Deus e logo aqui abaixo tem lá, ó, o Pix. Tem o Pix. Tem o número da conta. Aleluia. Eu entendo que para se fazer qualquer trabalho, se tem custos. Mas se é Deus quem nos mandou fazer, é Ele quem vai prover para que eu e você venhamos fazer aquilo que Ele quer. Ele moverá corações para que a gente venha ter condições, aleluia, que Deus lindo, para poder fazer o que Ele quer. Eu entendo quando é Ele que está falando, pela misericórdia dele através da minha boca, porque eu não tenho estudo, eu não sei falar, e eu vejo ele falar palavras assim que eu sei que é ele. Nesse momento, por que eu estou aqui? Porque ele moveu um coração para me dar esse aparelho que eu estou gravando isso aqui. Eu não teria condição jamais de ter um aparelho como esse, queridos. E eu não paguei 1 centavo. E a pessoa que me doou ele está aqui, escrita nesse canal. Aleluia! Louvado seja Deus!
Guardemos essa palavra, querido. E não se deixe mais ser enganado. Se você já foi uma presa desse tipo de gente, liberte-se comendo a palavra, se alimentando da palavra de Deus, praticando a palavra de Deus. Fale com o Pai. Não existe tem mais intimidade, não, perdão. Um que Deus ouve e outro que Deus não ouve. Não existe, Ele ouve a todos. Andemos na direção dEle. Façamos o que Ele diz. E isso nos fará ser feliz. Aleluia! Guarde essa palavra. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, Ele falará melhor ao teu coração sobre isso. Guarda, porque isso é muito bom. Pratica. Quando eu falo guardar, não é guardar de nunca mais eu vou esquecer. Não, é de pratique. Pratique isso que a Bíblia está ensinando. E eu tenho certeza que você estará colhendo frutos, assim como eu um dia quase fui enganada. Mas o Senhor, pela misericórdia dEle, me abriu o entendimento. Quantos cobrando aí campanhas de 7, de 10, de 15, de 21, 40, não sei o que. Cuidados, querido. Não sejamos enganados. Deus já está nos avisando, né? Deus tem sempre nos avisado para que a gente não seja enganado, enrolado, ludibriado e roubado. Deus te ama. Obrigada por você ter ficado comigo até aqui. As bênçãos do Senhor, Ele esteja constantemente sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Esse é o desejo do meu coração, desde agora e para todo sempre. Amém. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.